Todas as vezes que eu ficava com uma menina, assim que acabava, ela entrava pra dentro do banheiro e ficava uns 40 minutos. Uns 40 minutos. E eu comecei a ficar com curiosidade com aquilo. Eu falei, ela falava pra mim que ela tava fazendo coisa de mulher. 40 minutos? 40 minutos, eu não tava entendendo. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que olhar pela janela pra poder entender o que tava acontecendo. Mas antes eu vou dar uma contextualizada pra vocês. Eu conheci essa menina num chat online aí da vida da internet, né? Eu tava à procura de uma coisa mais casual, né? Uma fotografação fácil e tinha tomado chifre e eu não queria nada sério, também não tinha dinheiro pra poder ficar pagando o tempo todo, se é que vocês me entendem. Eu falei, eu vou procurar aqui alguém que esteja tão carente quanto eu. E aí eu comecei a conversar com essa menina. Essa menina, ela não era feia, mas ela também não era a coisa mais linda do mundo, mas eu também não era o Brad Pitt, não é mesmo? Não era o Brad Pitt que tava ali no mercado, porque se fosse o Brad Pitt eu não tava precisando estar ali, né? Eu ia fazer assim e as mulheres iriam aparecer. Mas a gente começou a conversar, ela foi a pessoa mais decente que eu encontrei, porque vocês podem encontrar umas coisas muito estranhas ali naquele site, mas eu encontrei ela, achei ela decente, nós começamos a conversar, né? Um papozinho bom, começou a fluir, peguei o WhatsApp dela e ali a gente começou a conversar todos os dias. Marcamos o primeiro encontro. Gente, no primeiro encontro, eu já devia ter estranhado. Porque isso aconteceu desde o primeiro encontro. Assim que eu cheguei, a gente primeiro combinou numa casinha, né? Obviamente. Fomos pro motel, ok? Aí quando eu cheguei, ela falou assim, hoje você vai ser testado. Eu falei, ué, como assim? Não tô te entendendo. Ela, não, hoje você vai ser testado. Eu ri, obviamente, mas pelo menos estava agradecido dela ser a pessoa na foto. Ela era, né, do jeito que era na foto, não iria levar meus órgãos. Nós começamos a conversar ali, tomamos alguma coisa e partimos pra franfação. Pra mim, a franfação foi ótima, durou 1 hora e pouco, né, entre tudo, franfamos, foi uma loucura, beijava bem e tal, não sei o que, rolando, tudo quente, tá bom. Assim que acabou, ela levantou e fez isso aqui, ó. Vou no banheiro. Pegou a bolsa dela e foi no banheiro. Eu falei, não, tudo bem, vou te esperar aqui. Gente, eu todo sujo, se é que vocês me entendem. Entendeu? Eu fiquei 40 minutos sentado na cama esperando a menina. Eu contei no relógio, 40 minutos. Eu falei, nossa, ela deve, né, fazer as coisas dela de mulher, que não sei o quê. Só que ela saiu do banheiro, basicamente do mesmo jeito que ela entrou. Ela, e aí, quer comer alguma coisa? Desconversou. Eu falei, não, vou tomar um banho, né? Você demorou 40 minutos. Ela, ai, desculpa, eu tava fazendo coisa de mulher. Ela saiu com a bolsa dela rindo. Entrei pra dentro do banheiro, tomei um banho, saí, a gente ficou conversando, né? Fomos mais umas 2 vezes. Acabava, ela ia pro banheiro e ficava um até bom. E nisso a gente, ali naquela pernoite, né? Tá bom. Fui pra minha casa, achei um pouco estranho. Mas tinha sido ok. Eu falei, posso construir alguma coisa ali. Perguntei pra ela, e aí, você gostou, não sei o que. Ela, gostei, foi muito bom e tal, não sei o que. Falei, beleza, vamos marcar de novo. A gente pode sair, a gente pode sair pra jantar, a gente pode ir no cinema. Eu queria algo casual, mas eu também não era um babacão. Ela, não, vamos, não sei o que. E aí eu comecei a sair com essa menina. Passou-se 3 meses que eu estava saindo com essa querida, porque essa querida parece desquerida. E todas as vezes acontecia a mesma coisa. Só que, quando a gente saiu a primeira vez que foi na casinha, nós começamos a fazer um rodízio na casa dela ou na minha casa, porque ambos morávamos sozinhos, nós conversamos e sabíamos o que nós dois queríamos. Era, tchaca na boteca, cada um ia pra sua casa. Então a gente marcou. A gente marcava um na casa do outro. E todas as vezes, independente de onde a gente estava, acontecia a mesma coisa. Acabava uma franfação. A mulher entrava pra dentro do quarto dela, pro banheiro dela, com a bolsa dela, ou pra dentro do meu banheiro. Só que o meu banheiro tinha uma janela. E aquilo ali, gente, foi me deixando muito curioso, muito curioso. Eu tô, não, isso não tá normal. É sempre 40 minutos. Eu achei que o tempo seria relativo, mas não. A mulher ficava 40 minutos ou mais dentro do banheiro e eu esperando. Tanto que eu já tava deixando lenço perto da cama pra poder eu mesmo me limpar, porque a mulher levava 40 minutos, toda vez que a gente fotografava. Aí eu achei aquilo meio estranho. Eu falei, não, na próxima vez que ela vir, eu vou marcar aqui em casa, vou colocar um banco, porque a janela era alta, e vou subir e vou olhar pela janela o que ela tá fazendo. Então, o que eu fiz? Convidei ela falou, não, vamos, isso aqui. Já tava rolando toda uma intimidade e tal. E aí, eu travei a janela do banheiro pra ela não conseguir fechar. Deu um jeito lá, fiz uma gambiarra, travei. Ela veio normalmente, sentamos, conversamos, vimos um filme, comemos alguma coisa. E eu ansioso. Furafamos. Assim que a gente terminou de furafar, ela faz sempre a mesma coisa. Ela e vai pro banheiro. Tá bom, pega a bolsa dela e vai pro banheiro. Sempre com a mesma desculpa. Vou fazer coisas de mulheres. Aí ela foi pro banheiro, amiga. Saí, dei a volta na casa. E esperei um pouquinho. E subi no banquinho pra eu poder ver. Eu não escutava nada. Gente, quando eu vi, a mulher estava com uma senhora mandioca. Vocês sabem o que é mandioca? Mandioca. Uma mandioca bem robusta, bem grande, bem voluptuosa, bem, sabe? Aí tinha uma camiseta na mandioca. E a mulher, ela tava ali, amor,
fazendo a conexão de um jeito absurdo. Ou seja, a mulher não ficava feliz com o meu desempenho, pelo visto. Ela não ficava feliz com o que estava acontecendo ali. Então ela ia pro banheiro para poder terminar o serviço. Mas não é com Vibrix, com uma coisa normal. Não, era um negócio, uma mandioca, que eu não sei de onde ela tirou aquela mandioca. Descascada, tá? Descascada, era mandioca descascada, que ela botava ali a camiseta. Eu fiquei ofendido, desacreditada. Ela podia ter conversado comigo. Ela podia ter falado pra mim, olha, talvez eu até topasse, né, o negócio da mandioca. Ou ela podia ter conversado comigo. Olha, você tá fazendo assim, eu não tô gostando. Você tá fazendo assim, assado, eu não tô gostando. Sabe, converse. Não humilhe o cabra desse jeito. Ou seja, todas as vezes que a gente nos frevávamos, nós tínhamos ali o nosso ato, ela não ficava feliz e ela terminava sozinha no banheiro com uma mandioca. Eu achei muito humilhação. Eu fiquei desacreditada olhando aquilo ali uns 5 minutos. Ela no chão do meu banheiro, terminando ali com a mandioca, sabe? Eu voltei pra dentro de casa, fiquei esperando. Quando ela acabou, ela veio toda cheia de conversinha, tentando me beijar. Eu falei, olha, eu quero que você vá embora da minha casa, por favor. Ela, o que houve? Tá tudo bem? Eu falei, não. Aí eu expliquei pra ela que eu ficava curioso, porque ela sempre demorava dentro do banheiro, e que eu vi pela janela. Ela ficou ofendida, falou, você tá me olhando pela janela, isso é um absurdo, que não sei o que, que não sei o que lá, eu não te conheço, você não confia em mim, que não sei o que. Eu nem te conheço, você não confia em mim. Eu falei, olha, tudo bem, cada um tem ali as suas loucuras, mas eu não quero participar disso e tal, não sei o que. Aí sabe o que ela falou pra mim? Ela falou pra mim que não é que ela não era feliz ali no nosso ato, né? Que ela não chegava lá, ou que ela não conseguia. Mas que isso pra ela era um feitiço, entendeu? E ela tinha vergonha de falar isso pras pessoas, porque as pessoas não aceitavam muito bem. E que a vez que ela tentou, o cara não topou, que não sei o que, mas que ela sentia essa necessidade. De todas as vezes que ela terminava, ela precisava, né, com algum legume. Gente, eu achei aquilo ali muito esquisito. Sabe, por mais... Beleza, entendi que não era comigo, então o problema não era eu. Provavelmente, né, não era o meu camarada, fiquei até mais contente. Mas saber que você for com uma pessoa e a pessoa precisa finalizar com um legume, eu não fiquei muito feliz. Ela falou que nem sempre era mandioca, que às vezes era um chuchu, às vezes era uma cenoura. Eu fiquei olhando aquela situação, a batata doce, eu falei, hortifruti todinho na bolsa dela. Aí eu falei que tudo bem, mas que realmente era uma situação muito estranha, que eu não me sentia confortável. Pedi pra mulher ir embora e foi isso, gente. Bloqueei ela de tudo e fingi que nada aconteceu, mas é esse tipo de gente que você encontra nesses chats online duvidosos. Meu pai me colocou pra orar de joelho no milho por 3 horas, por um motivo que foi tão grave que depois ele foi preso. Eu morava numa cidade muito pequena e nessa cidade o fanatismo religioso era algo absurdo. E o meu pai, ele sempre foi muito religioso, ao ponto de que se pedissem a casa, a aliança, comer, tudo que a igreja pedia, ele dava. E a nossa cidade, ela era tão pequena, ela era tão novinho que tinha uma igreja, né, tinha basicamente uma católica e uma evangélica. E o meu pai, ele era evangélico, daqueles crentes bem fervoroso mesmo. Só que isso nunca foi um problema. Eu fui criada dentro da igreja, o meu pai, ele sempre foi um homem muito bom. E eu via isso de uma forma boa. Eu achava aquilo bom, eu achava bonita a fé do meu pai. Mesmo que algumas vezes ele acabava exagerando, sim. Mas eu via aquilo de uma forma muito boa. Os anos foram se passando, eu fui crescendo. E aí entrou um novo pastor, né, na nossa igreja. Porque o pastor da minha igreja, né, dessa igreja que nós seguíamos, ele faleceu. Ele já era um senhor, né, a esposa dele também era uma senhora. E ele faleceu. E esse pastor que entrou, ele era um pastor de outra cidade. Ele veio morar na nossa cidade, começou a frequentar. E nós já conhecíamos ele. Então ele estava sempre ali do lado do nosso pastor, ajudando. E quando o nosso pastor morreu, ele tomou o lugar do nosso pastor, né? Ele entrou como pastor e tal, foi decidido que ele ficaria. A igreja ficou muito triste, né, com a morte do pastor, foi uma situação, assim, muito difícil. Mas aos poucos nós fomos superando. Eu lembro que eu era bem nova, então, tipo, eu não tinha muita noção, mas eu lembro de ver o meu pai muito triste. Nós continuamos frequentando a igreja, nós continuamos fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. O novo pastor era muito bom também, só que ele era mais novo. E aí eu comecei a reparar que a minha mãe, ela passou a ficar menos tempo dentro de casa. E começou a chegar ao ponto de a minha mãe não dormir em casa. Eu achava isso muito estranho, mas eu não falava nada, porque o meu pai falava que a minha mãe estava orando. Eu tinha 12 anos, né, quando a minha mãe começou a dormir fora de casa. Quando eu fiz 13 anos, o pastor foi visitar o meu pai. Eles ficaram horas conversando, até que ele foi embora. O meu pai entrou no meu quarto e disse que precisava conversar comigo. Eu te comento pra parte 2. Quando o pastor tinha ido lá pra poder conversar com meu pai pediu pra eu poder não interromper, pra eu poder, né, não me escutar. Eles estavam no quarto e eu respeitava tanto o meu pai que eu fiquei no meu quarto esperando até que ele foi embora e meu pai bateu na porta dizendo que precisava conversar comigo. Minha mãe não estava em casa. Ele entrou no meu quarto e ele foi curto e grosso. Ele simplesmente falou que o pastor tinha exigido a minha pureza, que ele tinha me escolhido, que ele queria se casar comigo, mas que ele queria ir me preparando. Ele queria que eu me deitasse com ele. Eu tinha 13 anos. Quando
Quando meu pai me falou aquilo, eu fiquei chocada, porque assim, eu tinha uma amiga que ela não era da igreja, a gente era da mesma escola, e ela me explicava muita coisa, porque o meu pai e a minha mãe, eles me escondiam tudo. Então, basicamente, eu sabia de tudo um pouco, porque essa minha amiga me explicava. E eu sabia o quão isso era sério, né, porque eu era da igreja, eu queria me guardar pro meu marido, eu não queria me casar com o pastor, porque ele estava prometendo um casamento, mas ele já queria começar a me preparar, a me usar. Quando o meu pai aceitou, porque o meu pai aceitou, porque ele era muito fanático. Meu pai era tipo de pessoa que ele venderia a casa para dar pra igreja. Ele vendeu a aliança dele de casamento com a minha mãe para poder dar pra igreja. Ele realmente era muito dedicado à igreja. Eu, com 13 anos, né, falei que eu não aceitaria, falei que eu não queria conhecer ele, falei que eu não queria me casar com ele e que eu não queria começar a ser preparada por ele. E aí meu pai falou que eu tinha que aceitar, que eu não tinha escolha, que eu não tinha opção, que pra ele era uma honra que eu me casasse com o pastor, que não existia a opção de eu dizer não. Eu falei que não ia aceitar, que eu não ia me casar com ele, que isso era um absurdo, que ele não podia escolher com quem eu ia me casar, que os tempos não eram antigos como antes. Eu basicamente comecei a falar, meio que me revelar, e o meu pai ficou assustado porque eu nunca tinha feito isso. Porque ele achou que eu era inocente, só que eu era entendida das coisas. Ele me pegou pelo braço, né, saiu me puxando, e me levou pro quartinho de oração, né, que era um quarto que era tipo, tinha um altarzinho que você podia orar ali, que você podia rezar e tal, quando você estivesse em aflição. Foi na cozinha, pegou um saco de milho, botou no chão, assim, e me botou ajoelhada e falou que eu ia ficar ali, orando, pedindo perdão por eu estar recusando o pastor. Que aquilo era uma honra, que eu era uma ingrata, que eu ia me casar com um homem muito bom, tinha sorte. E virou aquele tormento, eu falando que eu não ia ficar, que eu não ia ficar, que eu não ia ficar. Meu pai pegou um cinto e falou que se eu não ficasse seria pior. Eu fiquei 3 horas ajoelhada no milho, rezando em voz alta, simplesmente porque eu não queria me deitar com o pastor, porque eu não queria me casar com ele, porque eu não queria ser preparada por ele. Eu só não fiquei mais horas porque a minha mãe chegou, né, perguntou o que estava acontecendo, e ele falou que o pastor tinha ido lá, que o pastor tinha pedido pra eu me deitar com ele, que ele ia me preparar, que ele ia casar comigo, e que eu tinha dito não, e que eu não tinha essa opção, mas que eu estava levando um castigo, que era um castigo de Deus, que eu ia ficar no milho. Só que a reação da minha mãe foi uma reação que eu não esperava. E quando eu achei que a situação não podia ficar pior, ela ficou muito pior. Curte, comenta, compartilha, depois da blogueira. A minha mãe arregalou os olhos assim, me puxou pelo braço pra poder me tirar do milho. O meu joelho estava basicamente assim, carne viva. Porque você não consegue ficar parada, você fica se mexendo, aquilo vai te ferindo, aquilo dói. Ficou bem dolorido, bem machucado. Ela começou a tirar os joelhos, os milhos que tava grudando, falando, como é que você fez isso com a nossa filha? Meu pai tentou ir pra cima dela e ela falando que não ia aceitar mais, que isso era um absurdo, que o fanatismo dele tava ultrapassando os limites do bom senso, que ela já aceitava que ele fizesse o que ele fazia com ela, mas que ele não ia fazer isso comigo. E aí meu pai começou a chamar nós duas de ingrata, falou que a minha mãe tinha que agradecer, que ele era um homem de Deus, ele seria um genro maravilhoso. E aí minha mãe simplesmente virou e falou, como que você quer que a nossa filha se case com um homem que eu estou me deitando porque você quer que eu me deite com ele? O pastor viu que o meu pai era extremamente fanático, que o meu pai fazia de tudo pela igreja e foi pedindo coisas e coisas. E quando ele viu que o meu pai nunca recusava, ele sempre usava o nome de Deus, falando que era um pedido de Deus, o meu pai ia ali, e aquilo ali foi fazendo meu pai ficar doente, um ponto que ele não percebia. Até que o pastor simplesmente disse que tinha recebido um chamado de Deus e que era pra minha mãe dormir com ele, que não sei o que seria uma honra, que era como se ele estivesse dormindo com Deus, ou ela estivesse dormindo com Deus. E o meu pai acreditou, o meu pai deixou, o meu pai aceitou que a minha mãe fosse. A minha mãe não queria, mas o meu pai falava pra ela que ela ia e pronto. Ela não tinha opção, porque era um pedido de pastor, vindo de Deus. Que Deus é esse? Eu não sei, porque o Deus que eu conheço não faz uma coisa dessa. O Deus pelo qual eu fui criada, pelo qual eu fui ensinada na nossa igreja, com o nosso pastor antigo, isso, eu nunca vi isso. Só que ele realmente se aproveitou do meu pai, que o meu pai era doente, porque não tinha outra palavra. E ele colocou tanta pressão na minha mãe, que a minha mãe acabou aceitando, porque a minha mãe, ela não era fanática como ele, mas ela também era um pouco, e ela acabava cedendo a tudo que meu pai queria. Era isso que atrapalhava a minha mãe. Só que quando veio pro meu lado, atingiu um limite dela, o limite de mãe. Ele começou a falar que ia assim, eles começaram a brigar, eu comecei a chorar, fiquei chocada pela minha mãe estar se sujeitando a isso, era por isso que a minha mãe estava sumindo durante a noite, né? Era por isso que ela estava passando menos tempo em casa. A minha mãe saiu me puxando pro braço, com o meu pai gritando, tentando agredir ela, e aí virou aquele caos, ele foi pra cima dela, acabou batendo nela, né? E a minha mãe me pegou pelo braço, depois de ter discutido muito, né, ido pra cima dele também, e nós fomos pra delegacia. A minha mãe, o meu pai por agressão, e ela também disse que ele tentou me vender pro pastor. Ele foi preso, né, pela agressão à minha mãe. Ele também foi acusado, porque eu só tinha 13 anos, e ele queria me entregar a um cara de 30 e poucos anos, porque basicamente o pastor já tinha marcado pro dia seguinte pra eu ir dormir na casa dele. O pastor também foi preso, porque o celular do meu pai foi apreendido, e quando eles olharam na conversa, eles viram que o meu pai, ele já tinha falado com o pastor por mensagem, o pastor já tinha dito ao meu pai o que ele queria comigo. Então ele foi na minha casa só pra poder acertar os pontos. E aí tinha conversa sobre a minha mãe, sobre mim, sobre tudo, né? Era a prova que se precisava. O meu pai foi preso, o pastor também foi preso. E se foi descoberto que, na verdade, ele usava um nome falso, um documento falso, que ele estava sendo procurado de outra cidade, que ficava em outro estado, então tão distante também.
Meu pai ficou preso um bom tempo. Depois ele saiu e foi embora da cidade. O pastor, a mesma coisa. Eu e minha mãe, nós nunca mais tivemos notícia dele. Nós não saímos da igreja, né? Porque foi um baque muito grande pra nós. Nós demos um tempo, mas entrou um outro pastor. A cidade toda ficou meio traumatizada, mas tudo se resolveu. A minha mãe casou novamente. Atualmente eu estou com 23 anos, estou cursando a faculdade e até hoje eu nunca mais tive notícia do meu pai. O meu marido saiu um dia de domingo pra pescar e nunca mais voltou pra casa. E apesar das buscas, a gente nunca conseguiu encontrar ele ou o corpo. Então a gente pensou que ele tinha ido de arrasta. E 5 anos após o desaparecimento do meu marido, eu recebi um vídeo do meu irmão. Eu estava casada há 10 anos com meu marido. E assim, eu nunca descobri nada. Meu marido realmente era um marido exemplar. Ele estava o tempo todo comigo. E aos domingos ele tinha mania de sair para pescar com os amigos. E era tudo certo, já era de rotina. E um domingo em questão, ele marcou com os amigos, eu vi ele mandando mensagem. Ele saiu pra pescar logo cedo, só que quando chegou o horário do meu marido voltar pra casa, por volta de 7h30 da noite, ele não chegou. E eu comecei a ficar desesperada, mandei mensagem pros amigos, liguei. Os amigos me falaram que ele nunca chegou na pescaria, ou que quando os amigos chegou lá, ele não estava mais, que achou que ele tinha voltado pra casa. E eles deixaram pra lá. E não, meu marido, ele foi, levou todos os equipamentos dele, e como ele era o primeiro a chegar, já era pra ele estar lá quando os amigos chegou. E eu liguei pra todos os amigos, liguei pras esposas, e me falaram a mesma coisa, que meu marido não estava lá, que ele não apareceu. Gente, eu comecei a ficar desesperada, fui até a delegacia, começaram as buscas. E no local da pesca, acharam o carro do meu marido entre uns matos que tinha escondido. Acharam também a chave do carro e o celular do meu marido, só que meu marido nunca apareceu. E as buscas durou 5 meses. E ninguém encontrou meu marido. Depois de tantos meses de procura e não encontraram meu marido, os policiais constataram que ele tinha ido de arrasta, que alguém tinha, e deram fim no corpo. Quando se passaram, tive que seguir minha vida, não me envolvi com ninguém. Foi quando 1h da manhã eu recebi um vídeo do meu irmão. E quando eu abri esse vídeo, vocês nem vão acreditar no conteúdo dele. Era 1h da manhã quando eu recebi um vídeo do meu irmão. E quando eu abri o vídeo, era simplesmente o meu marido desaparecido há 5 anos, onde todo mundo pensou que ele tinha ido de arrasta. No vídeo ele estava sorrindo, muito feliz em um restaurante, com a mão no ombro de uma moça que claramente era a mulher ou a namorada dele. E o meu irmão, ele viu, ele filmou e mandou pra mim. Na hora eu comecei a me tremer todinha. Eu fiquei em estado de negação, porque eu falei, não é possível, meu marido, ele foi de arrasta, apesar de nunca ter encontrado o corpo dele. Todo mundo acreditou que ele tinha ido de arrasta, que alguém tinha feito uma coisa muito ruim com ele, enterrado, por isso que a gente não encontrava. Só que não, obviamente, meu marido, ele estava muito feliz, muito de bem com a vida e apaixonado. Detalhe, foi em outro estado. O meu irmão estava nesse estado porque ele se mudou recentemente por conta do trabalho dele. Nesse estado, ele conhecia a namorada dele, que saía muito e os dois saíam todo final de semana. Foi uma dessas que ele foi nesse restaurante e encontrou com o meu ex-marido falecido. Ele gravou, mandou pra mim. Aí eu falei pro meu irmão na hora ligar a chamada de vídeo. Ele ligou, ele levou o celular até meu marido. Deu pro meu marido quando reconheceu meu irmão na hora, ele começou a se tremer. E na hora que ele deu o celular, que ele pegou, eu estava na ligação. Comecei a xingar ele, eu perguntei o que tinha acontecido, que era pra ele estar morto, porque ele tinha desaparecido quando ele foi pra pescaria. E o meu marido falou que depois conversava comigo. E eu na ligação, gritando com ele, falando que se ele não me respondesse agora, que se ele me desse uma explicação agora, eu ia bater onde ele tava. Foi quando ele saiu de onde ele tava, ele começou a me explicar no telefone, não sei pra onde ele foi lá pro final com o meu irmão. Começou a me explicar que ele tava cansado de mim. Numa das viagens que ele fazia a trabalho, ele conheceu essa moça nesse outro estado, se apaixonou por ela e decidiu que ia se casar com ela, mas ele precisava se livrar de mim. A gente não era casado no papel, a gente só morava junto. Quando à noite ele resolveu ir pra pescaria, bolou um plano que ia se livrar de tudo pra pensar que ele tinha ido de arrasta, pra simplesmente ir pra esse estado, casar com essa moça e viver feliz da vida com ela, só pra me dar uma explicação, só pra não terminar comigo. Ele me explicou tudo isso por ligação, lógico que a ligação demorou muito mais, tô resumindo pra vocês. Mas basicamente foi isso que meu marido fez. Meu irmão na hora se estressou, deu uns 3 murros nele, contou pra mulher com que ele estava que tudo que ele tinha feito comigo. A mulher deu outro tapa na cara dele, falou que ele não valia nada, que ele era um vagabundo. Eu acho que terminaram, só sei que meu irmão se vingou por mim. E eu, depois disso, o luto acabou. Contei pra família dele tudo que tinha acontecido. Detalhe, até a família pensou que ele também tinha ido de arrasta, porque ele não deu sinal de vida pra ninguém. A família dele inteira ficou revoltada com ele. Quando ele voltou, ninguém quis saber, porque ele praticamente forjou a própria morte. Ele me procurou, eu não quis saber. E hoje tô aí, tô muito bem, casada, feliz, com 2 filhos. E com certeza, esse desaparecimento do meu marido foi a melhor coisa da minha vida.